¿viste? Hola a todos y bienvenidos a... Bom dia a todos, bem-vindos à sessão organizada pelo Fórum Econômico Mundial e Deutsche Welle. Nessa ocasião, cumprimentamos vocês da cidade de São Paulo, Brasil, e o tema dessa sessão é o próximo unicórnio latino. A pergunta que gostaríamos de responder nesse debate é quais são os fatores-chave para permitir o desenvolvimento de novas empresas conhecidas no âmbito como unicórnios. Para responder à pergunta, temos aqui 5 panelistas, começando no Brasil, com Marco Crespo, presidente da startup Gympass. Também temos aqui Andy Freire, legislador de Buenos Aires e alguém que tem muita experiência no assunto de empreendedores. E também outro argentino, Hernán Kazak, da Argentina, fundador de Kasich Ventures. Do México, Enrique Ortegón, é o diretor de operações de Salesforce. E também alguém que nos acompanha desde Israel, o Dr. Ami Appelbaum, que trabalha para o Ministério de Economia e Indústria de Israel. Mas antes de começar com o debate do painel, gostaria de dar a palavra a 2 empreendedores, especialmente, que estão aqui conosco. Eles vão nos falar ou vão nos formular uma pergunta que o painel deverá responder. Luísa Ribeiro, qual é a sua pergunta e que você gostaria de ter respondida? Peço desculpas pela minha voz. Espero que possam me ouvir. A pergunta é a seguinte: hemos visto recentemente 3 casos de unicórnios aqui no Brasil e todos eles têm características muito similares. Homens educados no exterior, com excelente acesso, muitas conexões, acesso a capital estrangeiro. A pergunta é: como podemos permitir que nosso próprio ecossistema tenha os empreendedores tradicionais educados nos nossos países para serem os próximos unicórnios? Obrigada. Também Timothy Wang, a sua pergunta. Timothy Wang, CEO de Fiscal Notes, uma empresa dos Estados Unidos. Eu estava pensando na pergunta e pensei num outro debate que existe no meu país sobre as startups que começam fora do Vale do Silício. Então, uma pergunta em 2 partes. A primeira parte seria: quais obstáculos vocês enxergam para startups que começam fora desses setores do mercado? E que tipo de setores, nichos e indústrias vocês acham que vão aparecer principalmente na América Latina, principalmente na área de capital? Bom, as 2 perguntas foram formuladas por parte dos empreendedores e das startups. Antes de começar, gostaria que nós falássemos um pouco sobre os unicórnios. De onde vem esse termo? Porque talvez muitas pessoas que nos seguem nas redes sociais ou nos assistem pela Deutsche Welle não sabem exatamente o que é um unicórnio. Marcos, você poderia nos falar o que são os unicórnios? Bom, o conceito seria empresas cuja avaliação é acima de $1 bilhão. Esse é um conceito do mercado, por isso chama-se de unicórnio. Do ponto de vista do empreendedor, isso é uma coisa mística, e como todos os seres místicos, não sei se esse é o principal ponto para o empreendedor, e sim ter como foco a resolução de problemas que são críticos para a sociedade e para as empresas. Então, eu acho que uma coisa que é muito comum aos unicórnios é que eles estão resolvendo problemas críticos para um grupo de pessoas. E quanto maior esse grupo de pessoas, melhor será a solução e o tamanho da empresa. Mas o foco teria que ser ouvir muito bem, encontrar a solução e crescer para o mundo. Vocês compartilham essa posição? Tem alguma coisa a adicionar? Não, eu compartilho essa posição. Acredito que o conceito
de unicórnio é muito unidimensional, principalmente no que se refere à avaliação da empresa, é reflexo de várias coisas. O que é importante é pensar como criar empresas que tenham impacto no desenvolvimento econômico, que gerem emprego, que fiquem a longo prazo, que sejam sustentáveis. E se tudo isso entrar no conceito de unicórnio, tudo bem, bem-vindos aos unicórnios e tomara tenhamos muitos na região. Se o conceito é como o empreendedor força seu modelo de negócio ou seu relacionamento com investidores para chegar nesse 1 bilhão, talvez não seja muito saudável. Não, eu estou perfeitamente de acordo. Eu moro no Vale do Silício e o conceito que o unicórnio era muito comum, agora são unicorpses. Eu fiquei um pouco nervoso antes de entrar no painel, porque estamos após o almoço, mas o interessante é como levar empresas latino-americanas a esse ponto, mas do meu ponto de vista, eu acho que talvez isso não seja o correto. Qual seria o benefício de ter uma empresa de $1 bilhão? Mas eu gostei que os colegas estão direcionando a discussão para um problema mais significativo para a região. Como nós vemos hoje em dia, os startups, o que são para a América Latina? E como podemos pensar em criar empresas que resolvam problemas significativos, que criem empregos e que de fato possam ajudar a resolver problemas nossos. Então, eu acho que são muito valiosas as empresas e fico feliz também de ouvir o que o prefeito Doria disse sobre o que está sendo feito para reduzir os obstáculos para as empresas emergentes ou startups. Então, eu concordo com vocês quanto ao conceito. Eu fiquei surpreso com Hernan, com seu foco, já que ele foi cofundador de um dos unicórnios mais bem-sucedidos do mundo do empreendedorismo e agora no mundo da política. Uma das coisas que eu descobri é que é muito importante que existam unicórnios, porque, de certa forma, são inspiração para uma sociedade que quer oferecer possibilidade para que as pessoas possam progredir e possam quebrar os paradigmas e avançar na sua vida profissional e social. Mas, como político e funcionário do Ministério da Inovação, eu falo cada vez mais de cavalo crioulo, mais do que de unicórnios, porque, na verdade, são eles que têm impacto na economia. Eu não quero diminuir o impacto dos unicórnios no seu papel de fomentar o mercado de capitais, etc. Mas quando nós vemos as cifras de 90% dos empregos sendo gerados pelas PYMEs, pelos pequenos empreendedores, pessoas que estão abaixo desse nível, pessoas que empreendem por necessidade própria. Eu acredito que na América Latina nós precisamos ter um painel não apenas de unicórnios, mas também de cavalos crioulos, para trabalhar tudo ao mesmo tempo. Neste painel de latino-americanos temos um outsider, que é Amy Applebaum. Gostaria de conhecer um pouco como funciona Israel, um país com 8 milhões de habitantes, como conseguiu fortalecer e ter um sistema de empreendedores tão forte e tão bem consolidado. Como você pode nos contar essa experiência no seu país? Obrigado. Eu apenas gostaria de responder sobre os unicórnios. Bom, sim, eu sou do Israel. Aproximadamente 8 milhões de pessoas, com vizinhos muito amigáveis. E não somos do Vale do Silício. Entretanto, Israel tem muitos
os unicórnios e eu gostaria de fazer um comentário sobre os unicórnios. É apenas um símbolo de sucesso. Essa não é realmente a essência de uma startup e da revolução digital. Eu acredito que o que desejamos, de fato, é ter uma empresa sustentável a longo prazo, bem-sucedida, que fornecerá um meio de vida para os habitantes e em um país tão pequeno quanto Israel, e falamos de unicórnios, vocês podem imaginar que a ideia não é vender para 8 milhões de pessoas, e sim ter um pensamento global a partir do primeiro dia. Então, para responder à pergunta do público sobre as redes e como desenvolver esses unicórnios, e por que está segmentado só para homens e não mulheres? Há muito tempo percebemos que para ter uma infraestrutura bem-sucedida e uns startups bem-sucedidas tem que ser globais, porque o talento está em todos os lugares. Não há um único lugar geográfico onde o talento exista. E eu sei que há muitos talentos no Vale do Silício, mas todas as empresas grandes de tecnologia do Vale do Silício têm seus escritórios em Israel. Isso indica que também há talento em Israel. E muitas empresas também estão na Índia e na China. E, em segundo lugar, Israel tem agora mais de 380 empresas estrangeiras que têm pesquisa e desenvolvimento em Israel. Algumas só pesquisa e desenvolvimento, e as principais empresas como Google, etc., muitas delas têm pesquisa, desenvolvimento e engenharia, e outras também manufatura. Então, para ser global, é necessário ter essa alta tecnologia para resolver os problemas da humanidade e os desafios, não necessariamente do seu próprio país. Eu sei que aqui no Brasil se tenta resolver os problemas brasileiros, mas os problemas brasileiros da água, da energia, etc., são comuns a muitos outros países. Então, como vamos abordar os problemas locais e distribuí-los globalmente? Como Israel, por exemplo, tem a cibertecnologia, temos ciberdesafios ou então a agricultura de precisão. E poderia dar muitos outros exemplos, mas passo a palavra também aos outros palestrantes. Como você disse, Andy, você falava de que as empresas unicórnios servem de inspiração, ou podem ser inspiração. De que outro ponto de vista podem ser necessárias ou úteis as empresas unicórnio? Ou talvez devemos falar em cavalos crioulos. Eu acredito que precisamos os dois. Os unicórnios têm o papel de inspirar para que qualquer empreendedor acredite que é possível construir uma empresa e sonhar com esse símbolo, mas também para os mercados de capitais. Quando você fala para o mundo que há empresas que, tendo atingido esse nível de $1 bilhão, de certa forma, proporcionaram um bom rendimento aos investidores, e isso leva a que muitos outros fundos de investidores surjam. O governo na Argentina recentemente passou uma lei que vai incentivar nesse sentido, da mesma forma que se fez no Israel. Então, aos poucos vamos avançando. Eu tentaria de responder agora a pergunta que foi formulada sobre por que são todas pessoas que estudaram em Stanford e Harvard os casos de sucesso. Eu acredito que precisamos ver qual é a nossa origem. Eu conheço a Hernan há muitos anos. Eles começaram o Mercado Livre, nós começamos o OfficeNet, e éramos os malucos que
tinham entrado na internet e abandonaram uma carreira corporativa para começar com um empreendimento. E éramos a exceção à regra. A minha mãe dizia: eu não te eduquei para você abandonar seu emprego na Procter Gamble. Isso é uma traição. Mas isso é o que acontecia naquela época. Hoje, muitas pessoas querem empreender como profissão. O desafio agora é como essas pessoas o fazem, não por necessidade, sim por vocação. E como podem ter as ferramentas para fazê-lo. Eu acredito que são ciclos de 10 anos. De repente, as pessoas que criaram unicórnios começaram há 10 anos e, de repente, quem está começando hoje não estudou em Stanford ou Harvard e serão também muito bem-sucedidos. Em alguns minutos, então, voltaremos a esse assunto de como fornecer ferramentas. Há uma coisa positiva nos unicórnios também, porque eu acredito que há uma semelhança. Todos estão resolvendo problemas globais. Os empreendedores da América Latina, em vez de observar apenas os problemas locais, devem também observar os problemas globais. Nós, por exemplo, estamos observando a inatividade física nas pessoas. Os estados têm problemas de saúde, e isso não acontece apenas no Brasil, acontece em todos os países. Então, nós decidimos que o nosso foco não seria apenas Brasil, seria muito interessante, mas decidimos procurar outras fronteiras com todos os desafios que significa empreender em muitos países. Nós saímos de São Paulo e vamos para o Rio e da mesma forma vamos para Buenos Aires? Não, o desafio é diferente e se nossa missão é resolver problemas globais, é muito mais interessante. Como disse o Andy, e para responder também a segunda parte da pergunta da Luísa, sem dúvida, os unicórnios são bons. O que eu critico apenas é essa definição unidimensional sobre a valuação. Se nós falamos que um unicórnio é uma empresa de impacto, seria muito bom, porque isso atrai visibilidade de fora para dentro, atrai investimento, mas também gera um círculo virtuoso, onde, a partir dessas grandes empresas geradas, surgem grandes talentos que ficam nessa empresa ou saem e criam as suas próprias empresas. Esses empreendedores bem-sucedidos do início agora estão investindo no ecossistema global. Isso talvez leve a uma mudança. Esse movimento endógeno, acredito que é muito positivo para as nossas economias. E na Argentina, isso aconteceu a partir do Mercado Livre. No Brasil também. Acredito que é muito positivo em geral e que precisava dessa primeira geração para depois ter mais empreendedores locais. Uma pergunta, mas o que você diz significa que há mecanismos de saída para muitas dessas empresas? Por exemplo, nos unicórnios do Vale do Silício, tiveram IPOs que não foram bem sucedidos, as avaliações aumentaram e às vezes as empresas queriam ficar com essas avaliações. O que você disse é muito interessante, mas você está assumindo que há um mecanismo de saída para esses empreendedores para que possam gerar esse valor, para que os colaboradores que estavam lá no início possam se capitalizar e depois se multiplicar. A pergunta é para você, mas também para todos. Como vocês acham que os mecanismos de saída estão? Qual é a maturidade desses mecanismos de saída? Não acho que seja muito fácil para as empresas terem esses mecanismos de saída que beneficiem os colaboradores. Muitas vezes, os benefícios observados pelos fundadores. Bom, a mim tem uma opinião? Não, eu acho que o assunto do unicórnio é muito interessante porque é um símbolo de sucesso. Mas voltemos ao início da história. A ideia é de que cada país
veja um ecossistema que, com base na sua cultura, leve ao sucesso. Em primeiro lugar, e eu vou dizer isso aqui, mesmo que não seja muito popular a ideia, o governo precisa entender que para desenvolver prosperidade e inovação, existem ações necessárias, como a regulamentação, o apoio à educação superior. Do contrário, será muito difícil. E também precisamos os fundos, os investidores privados que cheguem para fazer um investimento. Não é possível fazer isso com muita burocracia e regulamentação. E depois também são necessárias as startups que, por exemplo, provavelmente todos ouviram falar do Interboat em Israel. Há 15 anos ninguém falava dessa empresa, mas em Israel, durante 44 anos, nosso principal cientista foi pago porque nenhum investidor privado investiria nessa oportunidade. O risco era muito grande e o mercado não apoiou. Então, devemos investir onde o mercado falha. Por exemplo, qual é a próxima onda de sucesso? Todos sabemos da era digital. Agora precisamos investir na próxima forma de tecnologia, mas há muita pesquisa sendo feita nas universidades. E, por último, cada país tem a sua cultura e isso é um elemento chave para entender. Se eu vou ao Japão e eu fiz isso, há dois tipos de startups. Eu disse uma que é bem-sucedida e a outra que tem suficiente dinheiro para o segundo projeto. Porque os primeiros projetos, e aqui temos empreendedores que podem falar isso, todos eles tiveram alguma falha e são bem-sucedidos no segundo projeto. A cultura tem que poder aceitar esses fracassos, porque todos fracassamos e temos sucesso. E esperamos que existam mais sucessos do que fracassos. Mas, às vezes, aquelas mães que veem os empreendedores que fracassam no primeiro projeto, deveriam falar, não, aqui tem mais dinheiro para o seu segundo projeto. Eu gostaria de voltar ao que o Andy disse como legislador argentino. Ele fala dos empecilhos que possam existir, a burocracia que possa existir para que os empreendedores possam alcançar seus objetivos. O que está sendo feito em Buenos Aires nesse sentido? Em primeiro lugar, reconheço que empreender é um desafio em si e muito mais empreender na Argentina com a criatividade que nós tivemos durante décadas para que seja impossível empreender na Argentina. Eu acredito que, afortunadamente, nesse novo governo, as coisas estão mudando. Criar uma sociedade anônima na Argentina levava mais de 100 dias, 14 documentos em 14 escritórios diferentes. Recentemente surgiu uma lei para que essas empresas possam ser criadas em um dia. Isso aconteceu em Buenos Aires pela primeira vez, já está funcionando. Tínhamos uma cultura de atas antigas, onde precisávamos escrever à mão, e isso também está sendo eliminado para que a contabilidade possa ser digital. Hoje em dia, as atas da reunião estão muito mais seguras na nuvem do que na mochila de alguém. E isso, aprendendo do que foi feito em Israel, está feito para ajudar a ter melhores empreendedores. Também, na cidade de Buenos Aires, estamos educando as pessoas para serem melhores empreendedores. As cifras da Argentina, por exemplo, a Argentina está entre os 5 ou 6 principais países do mundo como
dentre os países empreendedores. O grande espírito empreendedor que tem a ver com as pessoas que emigraram para a Argentina. Mas quando você mede os empreendedores no seu quarto ano de vida, também temos uma alta taxa de fracassos. O problema disso está na educação. Precisamos fornecer ferramentas. Temos um programa em Buenos Aires chamado Buenos Aires Empreende. Existe a versão online e presencial para ajudar as pessoas a adquirirem ferramentas para empreender melhor. Também lançamos um programa chamado Pacto Social Empreendedor, para que algumas pessoas possam fazer um coaching de outras pessoas em áreas menos favorecidas para poderem sobreviver dos seus talentos. Eu acredito que isso está levando ao avanço. Eu estou voltando aos cavalos crioulos. Não sei se disso sairá um unicórnio, mas muitas pessoas agora conseguem sobreviver dos seus talentos. Como podemos fornecer essas ferramentas? Que ferramentas devemos proporcionar? Sem dúvida, e voltando à sua pergunta, em última instância, isso tem a ver com liquidez no mercado, para que os empreendedores possam iniciar a sua startup, para que parte dos colaboradores dessas startups possam também iniciar sua própria startup. Uma coisa que aconteceu na América Latina é que nós tivemos um pequeno ecossistema nos anos 99 e 2000, quando começamos, Andy e eu, onde surgiram algumas empresas, existiram vários casos de sucesso, Mercado Livre, Links, PagSeguro. Desse corte da indústria surgiram algumas empresas bem-sucedidas. Depois nós tivemos um inverno nuclear, que começou com a crise dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos voltou rápido e agora, de novo, a tecnologia ressurgiu. Na América Latina, por motivos locais, etc., esse inverno, eu diria que chegou em 2010, 2011. Então, uma década onde praticamente não se geraram empreendimentos. A partir de 2010, 2012, principalmente impulsionados pelo Brasil, através do BRICS, onde o Brasil teve muitos talentos, então começaram a surgir também empresas muito interessantes. Acredito que nos próximos 3 a 5 anos haverá muitas novas empresas que vão quebrar esse teto de vidro para termos mais unicórnios bem-sucedidos para conseguir esse processo círculo virtuoso. O ecossistema hoje é muito maior do que 15 anos atrás e muito maior, talvez, do que seria em outros países. Estamos no caminho certo, ainda falta tempo, mas eu acredito que estamos no caminho positivo. O empreendedor precisa talento, precisa liderança, não a ajuda do governo, mas sim certeza que o governo não será um obstáculo. Às vezes, quando conversamos com o governo, a discussão é: vocês me ajudam a crescer ou vocês retiram os obstáculos? O governo argentino está agora implementando muitas medidas positivas para permitir que o empreendedor possa acelerar ao máximo, de acordo com seus recursos e capacidades, para ser um unicórnio ou um cavalo crioulo. Nesse ecossistema que agora combina capitais, educação, governo e empreendedores, já precisa começar a funcionar para que os bons empreendedores, no caso Gympass, possam decolar. Você gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que na questão de... Eu acho que nós estamos num momento muito interessante, como pessoas que como nós, o que falta é mais uma mulher aqui nesse painel, mas nós estamos num momento muito crítico, pelo menos o que ele falava.
aqui tem várias, de fato, se quiser eu posso sair daqui, mas é um momento que, de fato, estamos num catch-up desse inverno. E falando sobre ferramentas, hoje a tecnologia é muito mais rápida, né? E os empreendedores hoje em dia, então, tem que se focar muito mais na inovação e não tanto necessidade de construir as ferramentas que eles precisam. Eu gosto que você falou da nuvem, né? Mas eu concordo plenamente contigo. Então, as ferramentas nos permitem chegar no mercado muito mais rapidamente. E o que também eu estou vendo cada vez mais, e converso cada vez mais com as pessoas, é com empreendedores que têm passado por fracassos e passaram por esse inverno, e eles falam que agora estamos muito mais cientes de que precisamos ajudar a próxima geração para serem bem-sucedidos da melhor forma possível, né? E não para que não tenham tantos fracassos. Então, as pessoas falavam antigamente, você fracassou, todo mundo leva feio, né? Porque você hoje ser um empreendedor que fracassou é a coisa mais comum, né? Então, eu acho muito importante isso daí. E tem uma parte tecnológica muito importante, outra financeira, outra governamental também é muito importante, mas também esta questão de comunidade, termos esse tipo de conversas, né? Fazer mentorias, etc. Porque é muito difícil. Nós já passamos por essa época, era muito estressante antigamente, financeiramente, emocionalmente, intelectualmente, era muito difícil. E esses sistemas de suporte, apoio, são muito importantes para os empreendedores atuais. Esse é o meu ponto. Qual é a importância dos mercados abertos para desenvolver uma startup? Marco, o que você pensa? Eu acho muito importante. A gente utiliza muito uma nova lei para abrir uma empresa na Argentina. Então, muito bem, fico feliz. Agora, se sair errado, é sua culpa agora. Mas a oportunidade é muito boa. Nós temos 4 empreendedores locais que se juntaram nessa equipe. Eu acho que a parte de abertura é muito importante, não somente para a parte de fiscal, mas também troca de talentos. No painel anterior estávamos falando sobre o desafio de mobilidade de talentos. Então, imagine, nós, por exemplo, uma pessoa que vem, precisamos enviar muitas pessoas, porque é um trabalho que temos que desenvolver no mercado. É muito difícil para uma startup começar a enviar pessoas dentro da lei para outro país. Então, a parte de troca, mobilidade de talentos, acho que seria muito melhor em outros países. Antes você comparte essa mesma visão, você esteve ambos os lados, compartilhou a visão. O melhor que o Estado pode fazer é fazer o menos possível. E tudo o que o Estado faz tem que ser para ajudar o empreendedor a ser sucedido, que ele possa empreender, que já implica um risco muito grande. E ser proativo em coisas desse tipo, que de certa forma constrói pontes de forma rápida para que as coisas fluam mais rápido. E isso tem a ver com recursos humanos e muitas outras coisas. Quantas pessoas hoje em dia, entre Buenos Aires e São Paulo, estão viajando de forma constante porque criam um projeto aqui, mas trabalham numa startup que de fato está aqui? Eu participei, por exemplo, na criação de Trocafone aqui no Brasil. Eu não sei quem trabalha no Brasil e quem trabalha em Buenos Aires, porque eles vão e voltam e é tudo uma espécie de pessoal meio nômade. Então, e isso é sempre, o Estado vai atrás da necessidade. A gente precisa ir o mais perto possível, um pouquinho atrás só. Amém. Então, eu acho que tem diferentes mecanismos para trabalhar juntos. O mercado aberto é fundamental, mas podemos ir ao mercado através também de contratos bilaterais entre os diferentes governos ou, inclusive, nas indústrias. As autoridades de inovação têm 56 acordos bilaterais entre o Brasil e o Israel. Então, a autoridade israelense lhe dá às empresas israelenses para se desenvolver com empresas brasileiras, e a instituição brasileira acorda
de financiar o lado brasileiro. Então, nós temos hoje duas empresas de duas culturas agora trabalhando no mesmo projeto. E nós temos esse tipo de acordo bilateral, falei 65 empresas, desculpa, que entram países, universidades, empresas, e funciona muito bem. Por quê? Porque começamos essa troca de talentos do ponto de vista de desenvolvimentos. E então aí a gente ajusta o produto israelense para as necessidades brasileiras e vice-versa. E depois expomos isso para o grande mercado. Então não sempre precisamos mobilizar as pessoas. Temos hoje a oportunidade de fazer muito mais, um acordo bilateral e depois impulsionar esse projeto globalmente com duas entidades que querem trabalhar junto. Para nós foi muito poderoso. Queria agora fazer uma pergunta que foi colocada através do Twitter, que é como a tecnologia poderia mudar o jogo das startups para a América Latina. Como veem vocês? Hernan, você, como pode ajudar a tecnologia? A tecnologia está evidentemente mudando todos os aspectos da vida social e econômica. Então, são tendências que estão acontecendo globalmente. A América Latina não é qualquer exceção. Eu acho que, inclusive, que em áreas como na América Latina, onde talvez em alguns aspectos do nosso desenvolvimento a gente está um pouquinho atrasados quando comparado com outros mercados, a tecnologia te abre uma janela ainda maior. Então, eu acho que áreas como educação, saúde, serviços financeiros, e-commerce, sistema de pagamento, são áreas onde a tendência que vimos globalmente está acontecendo na América Latina. Depois desse inverno nuclear, vai acontecer na região com muita força. E isso começa sempre pelo indivíduo, um consumidor, e depois isso migra para as empresas. Muitos dos serviços, por exemplo, a gente está começando a investir, não só com as pessoas, mas com as empresas. As empresas estão se virando empresas tecnológicas. Como o Andy comentava, 20 anos atrás, a gente falava, eu trabalho numa empresa de tecnologia. Hoje não existe mais esse termo, porque tudo que a gente faz é tecnologia. Qualquer empresa, por mais industrial no seu conceito antigo, tem muita tecnologia. Então, eu acho que a América Latina e a tecnologia está dando uma oportunidade incrível, uma oportunidade de fazer um catch-up. Marco, eu acho que a tecnologia... Eu acho que não tem fronteira nem estados. A tecnologia funciona em qualquer lugar. Por exemplo, para nós... É um plano que funciona, que pode funcionar aqui no Brasil, Argentina, Uruguai. Então, a visão é como tecnologia não tem fronteira. É importante pensar como os governos podem ajudar que a fronteira não exista para que a experiência seja perfeita. Isso que todas as plataformas dos nossos teléfonos estão funcionando em todos os países, como Uber, Spotify, as novas tecnologias. Você não sabe se você está na Argentina, no Brasil, onde. Isso é fundamental para a integração. Então, vamos dar espaço para o público. Quais as perguntas? Levantem a mão, por favor, você se levanta e pode colocar a sua questão. Temos uma pessoa desse lado aqui. Um minutinho. Boa tarde. Eles falaram muito sobre o Israel, investimento e o papel da ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, mas estávamos falando também de unicórnios. Eu queria saber qual é o papel, ou como vocês veem o papel da pesquisa e desenvolvimento com os negócios, porque às vezes, antigamente, eram compartimentos estanques e agora são completamente integrados. E eu queria saber a opinião de vocês em relação a essa conexão com a ciência nesta era tão conectada. Então, na revolução digital de hoje em dia, e esse movimento tão acelerado da tecnologia, muito rápido, a pesquisa
pesquisa é a base na academia, nos institutos de pesquisa são capacitantes de todas as tecnologias, porque se nós queremos, de fato, um chip melhor para processar mais rápido a informação que a gente gera, talvez você precise de um tipo de equipamento diferente que ainda não existe hoje. Então você precisa de uma revolução na ciência que conhecemos hoje. E vou lhe dar um exemplo que poderia ser a tecnologia quantum. Nós conhecemos muito pouco sobre a energia quântica, sabíamos que existiam, mas qual é a aplicação dessa tecnologia quântica? Ainda não está muito sabida, mas está a nível de pesquisa. As pesquisas na academia e nos institutos de pesquisa estão agora puxando o norte como há 50 anos atrás eram os semicondutores. Então, acho que a pesquisa na academia e os melhores artigos como facilitadores ou capacitadores e eu acho que deveríamos implicar cada vez mais fundos para fazer melhor pesquisa. Por quê? Porque as tecnologias, as startups, eles pegam uma ciência que não existia 5 anos atrás. Eles pegam esse conhecimento e pensam como que eu posso utilizá-la. Então, eu acho que é um elemento crítico. Você gostaria, Alex, de falar alguma coisa? Sim, eu acho que o desafio de conectar a ciência e os cientistas com os empreendedores, na Argentina, pelo menos, é ainda mais difícil do que ajudar a promover o empreendimento, os startups. Eu acho que a gente vem de uma história onde a métrica do sucesso do cientista era o jornal onde ele tinha publicado. E conheço muitos cientistas contando o currículo e falam, publiquei no Science Journal de tal coisa, e eu falo, mas concretamente no que o senhor mudou a vida de um consumidor que estava disposto a pagar e te olham como dizendo, nada a ver comigo. Eu não sou mercenário capitalista que vai vender sua ciência para fazer um negócio. Então, eu acho que agora temos aí muita oportunidade para fazer que a ciência e o mundo empreendedor comece a dialogar muito mais. E os poucos exemplos que a gente vê onde isso aconteceu geraram resultados incríveis. E para que isso possa concorrer depois no mundo e que sejam projetos globais, isso tem que acontecer aqui na América Latina e ainda nós estamos muito longe. Motivo pelo qual é uma oportunidade. Uma outra pergunta por esse lado, por favor. Olá. Eu sou a Comalbio, que é amiga do Chile e empreendedora. Concordo com o que falou meu colega argentino. Israel é o país que mais investe na Argentina e nós estamos muito por baixo do OECD em matéria de pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB. Então, Israel é um ótimo exemplo. Eu acabei de receber fundos públicos, então a minha pergunta está relacionada ao investimento, mas quando a gente pensa em escala, por quê? Na América Latina, você recebe um capital inicial e tem fundos de governos que te ajudam no 3C Capital, mas quando chega no serial A ou B, tem poucos players. Como vocês veem, então, esse gap para sair entre o Seed Capital e o Venture Capital ou o Growth Capital? Eu quero corrigir uma coisinha. É verdade o que você fala de que no Israel a pesquisa e desenvolvimento de 5,4 bilhões de dólares é o maior em matéria do PIB comparado com o resto do mundo. 4,6 acho que é, né? Mas a maior dele é um investimento privado. O governo investe um dos menores em toda a OECD que eu já vi, um dos mais baixos. E o que o primeiro-ministro falou, né? Alguém falou, e por que precisamos do governo? E então, isso é exatamente o ponto que eu falava, que
que o governo precisa investir onde há uma falha, onde falha o mercado. Então, é capacitar as empresas para que possam entrar de fato. Uma vez investido, aí o governo deveria sair e parar de interferir com tantas leis e deixar, de fato, o empreendedor continuar nesse sentido. A partir daí, o governo não precisa investir, mas também investir onde ele é, de fato, necessário, não? E não onde o setor privado já está funcionando. Tem mais alguém que queira falar mais alguma coisa? Duas respostas bem rápidas. Uma primeira por natureza do negócio, é como um funil, é um processo darwiniano muito grande. Na América Latina, e no Silicon Valley e no Israel. Então, de fato, é um funil onde não todas as empresas que recebem seu seed funding depois recebem o série A ou depois o série B. Então, temos que entender que é a natureza da indústria, do modelo. Isso dito, evidentemente, na América Latina, estamos num ecossistema que está crescendo, está se desenvolvendo, faltando players. Muito mais players do que tinha há 15 anos atrás, mas começar de startups no Chile, aceleradoras, isso não existia antigo no conceito de angels, não tinha a palavra não existia. E o ecossistema começa a ser criado, mas ainda falta para fazer um cobertor completo. Mas eu acho que hoje em dia temos muito mais apoio, suporte, acompanhamento. Na segunda etapa ainda falta um pouco. Nós temos um fundo que somos regional, que a gente investe em empresas de tecnologias. E não tínhamos um par. Talvez você tinha uma conexão internacional e poderia trazer um fundo do exterior para o Brasil ou a Argentina. Hoje em dia já não é tão necessário. Quando a gente fale disso daqui a 20 anos, vamos ver já todo um tecido bem mais desenvolvido. Tem mais uma pergunta por esse outro lado. Obrigado. Exatamente. Conectando com esse processo darwiniano de seleção que tem na Argentina, na América Latina, a gente fica com essa ideia de que somos bons empreendedores. Mas então, o que está faltando para criar companhias de alto impacto? Não unicórnios, companhias de alto impacto. Quem gostaria de responder? Nós somos um fundo que a gente observa oportunidades em toda a região. Somos agnósticos de onde é que está o empreendedor. Sim, estamos muito focados em procurar bons empreendedores, eu sei, indo atrás de boas oportunidades. E a realidade é que nos últimos anos a gente descobriu muitos mais dessas empresas no Brasil que no resto da região. Eu acho que hoje o Brasil está a um nível acima, não só pelo tamanho do mercado, mas pelo desenvolvimento do seu ecossistema, quando comparado com o resto da região. A Argentina era, há 15, 20 anos atrás, o mercado número 1, passou por nosso inverno nuclear, porque fomos o inverno da tecnologia, o inverno do país. Mas espero que a Argentina possa voltar a surgir e possa voltar a utilizar esse potencial de empreendedor que tem. Mas temos que ver se esse potencial é realizável ou não. Porque estamos vendo também outras economias da região que estão surgindo muito bem. México, Colômbia, são países onde começamos a ver um ecossistema empreendedor maior. Fomos ver uma empresa chilena com muito potencial também. Então temos que ter paciência e continuar a ajudar esse ecossistema. Eu acho... João, seu nome? Eu acho que tem uma questão muito importante na sua pergunta. Não é que falta. O que estou sentindo é de que agora, do ponto de vista de ecossistema, a trajetória da região, estamos no caminho correto. Então não é que fale... Eu levantei um fundo, me perguntaram quanto dinheiro você vai colocar. Eu falei para eles, eu estou pedindo dinheiro porque preciso de dinheiro. O que eu coloco em jogo é a minha carreira. Agora, esse tipo de conversa é menos comum. O ecossistema está melhorando. E eu acho que a região, pelo que eu vejo, por exemplo, com dos meus clientes, muitos deles são empreendedores. O que falta é perseverança.
Ou seja, a vida de empreendedor é muito difícil, é um processo darwiniano, a concorrência é igual e é brutal aqui ou em qualquer outro lado da fronteira. Então, então a vida do empreendedor não é mais fácil no Israel ou no Silicon Valley do que aqui. Os percentagens de falha e sobrevivência são iguais. Tem algumas coisas que você sim pode ter mais facilidade de ter acesso. Mas eu acho que a América Latina está no caminho correto, com governos que pelo menos estão cientes de que tem que caminhar e facilitar as questões. Tem fundos de pessoas que têm passado por esse processo e querem ajudar. Precisamos de perseverança e continuar a empurrar esse tipo de conversações. Acho que não vamos chegar um momento que a gente fale que fácil vai ser empreendedor. Sempre vamos ter problemas. Eu queria compartilhar com vocês duas experiências que sempre a vida é difícil. E a forma de ter, temos que ter incubadoras e aceleradores, onde colocamos pessoas já com experiência que, se evidentemente, tomam um certo patrimônio, mas eles podem rapidamente selecionar o melhor e separar o joio do trigo e dando mais experiência e dar soluções e serviços que lhe falta à startup. E depois eles podem passar para um último passo para entrar com investidores depois de que passam a ser um pouco mais maduras. E vejo isso muito no Vale do Silício hoje, e vejo muito em Israel, isso aí, laboratórios de inovação. Há vários modelos que nós temos no Israel. Bom, chegou o momento de nos despedir, e antes disso, eu gostaria que cada um de vocês desse uma última frase final para fechar este debate sobre o próximo unicórnio latino-americano. Eu ia comentar aqui que eu acho que a questão não é ter a ideia de qual vai ser o unicórnio, mas ter algumas ideias, executar, errar e continuar, se levantar e errar. Nunca aceitar um não como resposta final, nem dos clientes, nem dos investidores, até chegar a uma solução. Andy, uma reflexão apenas um pouco romântica do mundo empreendedor. Eu acho que ser empreendedor é o passaporte da liberdade individual mais espetacular que a gente possa ter, porque quando a gente possa escolher viver do seu próprio talento e não trabalhar para outro, você vai ter a possibilidade de escolher. Você pode escolher com liberdade, e o papel do governo é gerar as condições para que sejam unicórnios ou cavalos crioulos, mas que cada um tem a opção de escolher se vai trabalhar para outro ou viver trabalhar do seu próprio talento. Hernan, eu acho que a gente passou já um ponto de inflexão neste conceito de criação de unicórnios, e vamos ver vários nos próximos anos empurrados através dessa globalidade que tem a tecnologia, com a grande oportunidade que temos na América Latina. E eu sou otimista. Eu acho que o ponto de inflexão da América Latina vai para lá do que vai acontecer no mercado de tecnologias ou unicórnios. Eu acho que todas as mudanças políticas que aconteceram nos últimos 2 anos, e eu espero que continuem a se consolidar esse ano, me levantam uma esperança enorme. Não que a gente esteja num ciclo de recuperação, mas que não seja pendular e que volte para uma crise. Eu acho que vai ser um ponto de inflexão que, a partir de agora, teremos um crescimento muito mais sustentável para as próximas décadas. Henrique, eu concordo que estamos nesse ponto de inflexão, acho que é enorme e tem um enorme otimismo. Vamos falar isso para os empreendedores que, em vez de se focar num unicórnio, cavalo crioulo, foca-se em se resolver um problema que seja significativo para a sociedade. E sem medo, o pior que pode acontecer, o único risco de ser um empreendedor é que você fique incapaz de trabalhar com outro. Então, isso seria um. Amy. Sim, eu acho que na América Latina e também para o resto do mundo, nós deveríamos nos aproveitar da revolução digital que está acontecendo hoje, que para poder dar educação para as crianças de forma numa cidade muito remota, no meio do Amazonas, não, você pode dar educação através da internet. E eles têm um satélite, você pode dar o melhor atendimento médico ao agricultor mais pobres, o melhor aconselhamento.
Isso tem que ser o veículo para diminuir as diferenças sociais. Algumas pessoas falam que eles podem ter, que isso pode criar mais desigualdade porque você é um unicórnio. Não, eu acho que isso aqui é uma oportunidade e responsabilidade de todos nós. Temos que reduzir essa diferença social em todos os países. Muito obrigado para todos vocês. Acabam de ouvir. Os unicórnios são inspiradores, têm otimismo. A América está no caminho correto, mas ainda tem muito por fazer. Muito obrigado por estarem aqui. Para vocês, panelistas, para vocês, público geral, muito obrigado pela paciência. Até uma próxima ocasião.